Vamos falar sobre reflexo primitivo. Então, sabe-se que os movimentos do recém-nascidos, eles são dominados por reflexos inatos, né? Então, a criança, logo no início de sua vida, ela se movimenta por reflexo e movimentos grosseiros, até adquirir um controle motor e habilidade que são desenvolvidas com a idade cronológica. Então, os reflexos eles servem para isso, né? Muitos são ativos logo no início da vida, outros iniciam mais tardiamente e vai auxiliando esse bebê a aprender a organizar o seu comportamento motor. Então, é muito importante a gente fazer uma avaliação correta e lembrar que esses reflexos eles são integrados, certo? Não é correto dizer que esses reflexos eles desaparecem. O certo é dizer que eles são integrados. Por quê? Eles são inibidos pelo sistema suprassegmentar e quando esses reflexos eles persistem, aí podem causar realmente problemas, tá? São os efeitos negativos no desenvolvimento da criança, que ao invés dela passar da fase reflexa, com esses movimentos grosseiros para uma habilidade mais organizada e um controle motor adequado, esse reflexo vai impedir que aconteça essa movimentação mais rebuscada. Então, por isso que é muito importante a gente avaliar os reflexos, ver se eles são simétricos e conhecer o período que é normal que eles estejam presentes e quando é que eles devem ser integrados, né? Ou seja, desaparecer, mas é o termo certo, tá? Vamos falar do reflexo palmar. O avaliador coloca o seu dedo na palma da mão do bebê e ele responde com uma preensão. Ele flexiona seus dedos fazendo uma pressão. Esse reflexo ele desaparece, ou seja, ele é integrado por volta de 4 a 6 meses de idade. Agora vamos falar do reflexo plantar. Então, semelhante ao reflexo palmar, o examinador coloca o seu dedo no antepé do bebê, na base dos artelhos, e ele responde com uma preensão, uma flexão desses artelhos. Esse reflexo, ele é integrado, ou seja, ele começa a desaparecer por volta de 9 a 1 ano de idade. O reflexo extensor cutâneo plantar ou Babinski positivo, ele é comum de se ver na criança até o 10º mês. Então, a gente faz um reflexo na região plantar, nesse bordo lateral, um reflexo cutâneo superficial e a resposta que eu vou esperar é uma extensão de dedos. E por que isso acontece? Quando a gente avalia no adulto, a resposta é uma flexão. Então, quando a gente vê em extensão no adulto, ou seja, o Babinski positivo, isso significa que existe algum comprometimento das vias descendentes. Já na criança, por que isso é normal? Porque as vias descendentes, o trato córtico-espinhal, ainda não está totalmente mielinizado. Então, ele não consegue inibir esse reflexo de acontecer. Então, por isso que esse reflexo ainda não está integrado. Ele se integra no 10º mês. Então, a gente vai observar como é que acontece. Dá o estímulo e vê a extensão de dedos. Aqui é o reflexo de Moro. É o reflexo mais conhecido, né? Então, é aquele reflexo que, ao fazer uma sensação de queda, então o paciente leva uma súbita extensão da cabeça, desencadeia uma abertura brusca dos braços, uma abdução com extensão dos dedos e, em seguida, leva para uma adução, um movimento de cruzar, né, aduzir os membros superiores. Geralmente esse reflexo ele vem junto com o choro do bebê. Então a gente vai observar nesse vídeo um momento que ele se assusta, ele chora, e outra opção que o avaliador dá uma chupeta para ele fazer. Ele faz o reflexo, mas não fica chorando. Também é uma opção na hora de fazer esse teste. Então a gente vai observar agora. Então,
Cruza o braço da criança, apoia e depois faz uma extensão súbita. E solta esses bracinhos e ele faz uma extensão súbita e uma adução cruzada. Então, lembrando que esse reflexo se integra do 5º ao 6º do mês. O reflexo de busca ou de procura é um reflexo bastante presente quando o bebê está com fome. Às vezes ele não pode ser observado se o bebê está saciado. A gente faz e não vê a resposta, mas é por uma questão fisiológica mesmo. Então, como é que a gente faz esse estímulo? A gente toca a região perioral da criança, ou seja, próxima à boca, na bochechinha, onde o lado que a gente toca, o bebê vira a cabeça e abre a boca para o lado do estímulo. E está presente normalmente até o 3º mês de vida. Então, vamos observar como é que é realizado. Faz o estímulo e o bebê tende a abrir a boquinha e virar a cabecinha. É um reflexo usado para amamentar a criança, muito importante. O reflexo de sucção, ou também conhecido como reflexo fundamental, ele é um reflexo que, ao você tocar os lábios do bebê, o bebê abre a boca, você introduz, pode ser a chupeta ou o seu dedo, e o bebê vai apresentar movimentos rítmicos da mandíbula, né? O levantamento e abaixamento da língua e deglutição. Então, o reflexo de sucção é importante para conseguir amamentar o bebê. Ele se integra até o 4º mês. Então, a gente pode observar que aí com a chupeta, o movimento da mandíbula e a deglutição. Esse é o reflexo fundamental para a vida da criança, para a alimentação. O reflexo tônico cervical assimétrico, conhecido como RTCA ou do esgrimista, como é que a gente faz? Pode observar como é que a gente estimula. Nós vamos rodar a cabeça para um dos lados, certo? E os membros superiores e inferiores para o lado da face vão se manter em extensão. Já o lado contralateral, ou seja, o lado da occipital, os membros ficarão em flexão. E a gente também pode observar que a coluna ela vai apresentar vai ficar curvada com a convexidade na direção do lado da face. E esse reflexo ele se integra mais ou menos no 6º mês. O reflexo de marcha, você estimula colocando o bebê em pé e ele apresenta uma sustentação na posição ereta, com as plantas dos pés em superfície firme. E ao você anteriorizar o tronco do bebê, levar para uma flexão para frente, como resposta, os membros inferiores vai ter um movimento de flexão e extensão recíproco. Geralmente, esse reflexo ele já está presente com 38 semanas de gestação até o 2º mês de vida. Então, vamos observar como é a resposta dessa criança. Então, o bebê vai começar a apresentar a flexão, o vídeo mostra, suspendeu, acabou de nascer, ainda lá na sala de parto,